Que Deus abençoe a sua vida, muita luz Manaus, muita luz Amazonas, que essa semana seja uma semana de bênção sobre a sua vida e de libertação. Nós sabemos que tem muitas pessoas que são vítimas da maldade. Há pessoas que estão nos acompanhando agora que do nada ela se deparou com uma situação que ela não esperava. Estava muito bem no casamento, o filho estava bem, crescendo, desenvolvendo na escola, na faculdade, e daqui a pouco aconteceu alguma coisa e aquele familiar virou a cabeça. Será que isso é normal? Eu quero trazer uma chamada agora, uma matéria que fala a respeito disso, de pessoas que viram a cabeça por causa que foram vítimas de rituais. O que está por trás de tanta destruição e fracasso que de uma hora para outra chegou até a sua vida? Tudo começou a andar para trás e você não sabe mais o que fazer. Tantas perdas, tantos fracassos, tudo está indo de mal a pior. Então você pensa, é o fim da linha, não tem mais jeito. Sem saber para onde ir e com quem contar, você escuta uma voz que fala à sua mente. Acaba com isso. Num momento de desespero, de cabeça cheia, muitos decidem tirar a própria vida. Elas querem dominar sua mente, guiar seus pensamentos, possuir e direcionar os projetos de vida, trazer desequilíbrio total. Através da mente, eles passam a controlar tudo o que a pessoa faz no mundo físico. É assim que as forças espirituais do mal trabalham. O desejo em dominar a cabeça vem desde o ventre materno, já que a cabeça é a primeira parte do corpo a ser formada. Desta maneira, ela não faz parte do corpo, mas representa o corpo inteiro. Para isto, são feitos os rituais com cabeça de cera, para dominar a mente humana e guiar as decisões da pessoa. Uma representação do domínio da pessoa que deverá ser atingida pelos trabalhos de magia. Sua cabeça está virada e você se sente oprimido e desesperado. Existe uma saída. Continue conectado a esta programação para lhe ajudar a desvirar tudo o que está virado em sua vida. São muitas pessoas que são vítimas da maldade, como você acompanhou. Por isso, na Universal, o dia de sexta-feira é dia de limpeza espiritual por você, pela sua família. E nós estamos nessa semana muito importante, porque muitas são as pessoas que estão sofrendo na sua vida, na saúde. Nós entregamos nessa última sexta-feira a oração pela limpeza na saúde. Eu sei que há pessoas agora que estão hospitalizadas nos acompanhando. Há familiares que o seu familiar está lá hospitalizado entre a vida e a morte. Eu quero entregar essa oração nas suas mãos. Você pode vir hoje mesmo aqui na Catedral nos procurar. Nós vamos entregar essa oração para você. Você vai levar lá nesse hospital. Você vai fazer essa oração lá no leito e esse familiar será curado. E se você precisa da nossa ajuda, mostra aí a nossa central de atendimento. Nessa segunda-feira, o pastor Marcos ali do Novo Aleixo. Faça contato, mande uma mensagem. Você que precisa de uma oração, lembrando que no fim dessa programação estaremos orando por você. O bispo de Éter já deixa seu copo com água preparado. Isso. E nós vamos para essa sexta-feira forte, uma oração de libertação, de quebra de maldição. Você vai acompanhar agora alguns testemunhos de pessoas que estão sendo livres através do poder da fé. Qual o nome da senhora? Dona Darcy. Estava sentindo o que, Darcy? Eu estava com ansiedade. E agora? Agora já saiu tudo. Foi embora? Estava sentindo o quê? Uma dor aqui no peito aqui. Perturbação na mente, tristeza no coração. E agora? Agora estou bem. Estava sentindo o quê? Um peso na mente, né? Uma perturbação. Mas como é que tá a cabeça aí agora? Melhorou e muito, tá? É ótimo. Quantas foram as pessoas abençoadas nessa última sexta-feira? E eu estou aqui, irmãos, com a oração da limpeza pela sua saúde. Olha o que as Sagradas Escrituras falam no livro de Jó. Coloca na tela 2:7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Você acompanhou
que aqueles problemas que Jó estava enfrentando não eram naturais, eram espirituais. Por isso, você deve hoje mesmo buscar receber essa oração. Você pode vir, eu vou estar aqui o dia todo entregando essa oração nas suas mãos. Prepare o seu copo com água, daqui a pouco o Bispo de Éter vai orar por todos, mas agora eu quero que você acompanhe momentos de ontem, porque o nosso Deus é um Deus que faz coisas novas e maravilhosas. Domingo é sempre um domingo especial. Que Deus abençoe a todos. Se vós estiverdes na igreja... não é na igreja, não? Se vós estiverdes no mundo, se vós estiverdes com alguém, porque está em algum lugar, você está. Mas o convite é você estar em Jesus. Uma pessoa pode estar aqui na igreja, mas ela não está em Jesus, porque está na igreja. O que identifica que você está em Jesus é a terceira frase ali, ó. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Por exemplo, claro que nem todo mundo que está aqui na igreja tem bons pensamentos. Nós já tivemos aqui N casos de homens e também mulheres que convidaram o outro aqui dentro para a prostituição. Ou seja, a pessoa, ela está na igreja, mas a palavra de Deus não sai da boca dele. Quando ele abre a boca, não são coisas certas que saem, porque o que sai da boca vem do coração. Então, se eu convido alguém para se prostituir comigo, as palavras dele não estão em mim e eu não estou nele. Eu não estou nele. Em quem você está? A palavra está em você? Ou você é desse tipo de pessoa que frequenta a igreja, mas não tem a palavra? Então você, se deu vontade, você peca. Se você viu uma pessoa dando mole para você, você pega. Você não tem regras. Você não é regrado pela palavra de Deus. Então você está na igreja. Mas a palavra de Jesus não está em você, não. Que Deus ilumine a todos nessa segunda-feira. Estar em Jesus faz toda a diferença, né? Às vezes a pessoa confunde estar com alguém, estar em algum lugar, estar numa igreja, estar num cargo e estar com Jesus. Paulo disse assim: eu só quero ser encontrado nele. Eu só quero ser encontrado nele. O Senhor Jesus é a nossa força e Ele vive em nós pelo Espírito dEle. O Senhor Jesus vive em nós pelo Espírito dEle. Ele vive em nós. Ele nos deu o Espírito dEle. E quando Ele dá o Espírito dEle, é para que nós não só tenhamos vida. É muito bom ter o Espírito dEle. Na verdade, é o ápice da existência, tá? O ápice da existência, ter o Espírito dEle. E não ter o Espírito dEle, o tudo desse mundo é nada. Nada, não tem valor nenhum diante de Deus. Você precisa ter o Espírito dEle. E nós estamos nessa caminhada. E eu gostei muito dessa mensagem, esse versículo, né? Se estiverdes em mim, as minhas palavras em vós, porque ele norteia a pessoa. Há quem esteja no mundo, nas drogas, nos vícios, na prostituição, na mentira, no ganho ilícito, e ainda assim ache que está nele. Não está. Estar nele é como você ouviu aí, é quando a palavra dele regra você
e por causa dela você faz coisas certas e evita coisas erradas. Você está em Jesus. E aí você recebe o Espírito Santo, como este jovem conta agora. Vamos lá. Meu nome é Vinícius, eu tenho 21 anos e antes de eu chegar na igreja, eu estava numa busca por algo que me preenchesse, né? Então eu busquei em jogos online, onde eu basicamente, por um tempo, aquilo ali foi o que me trazia um pouco de felicidade. Mas logo com o tempo, esses jogos deixaram de ser algo que me alegrasse. Tanto que eu tinha os melhores jogos, mas eu não conseguia me agradar com nenhum deles. Então eu fui buscar em relacionamentos. Tive alguns relacionamentos, todos frustrados, e da mesma forma continuei vazio. Busquei também em amizades, eu era rodeado de amigos, mas quando eu ficava só, a tristeza vinha. Nunca conseguia estar realmente preenchido. Foi então que um dia houve um convite para minha mãe para ir à igreja. Não foi um convite diretamente para mim, mas eu estava tão sofrido que decidi ir também e vim ver o que ia dar. E nesse dia, eu me lembro bem que a reunião era sobre o ouro ao altar. E foi desde ali que eu comecei a vir à igreja. E então tomei a decisão, logo após 3 meses, de me batizar. E foi, me batizei e comecei o processo de libertação. Foi então quando eu ouvi falar no batismo com o Espírito Santo, que eu ficava pensando de tal modo, que batismo é esse? O que é Espírito Santo? Então eu comecei o processo de busca, mas foi diversas tentativas frustradas, busquei por muito tempo, passei por volta de 6 meses buscando e nada acontecia. Foi então que eu teve o propósito do tudo que eu mais quero, e eu determinei que ia ser esse domingo. E nesse dia o bispo tinha comentado sobre o propósito da cadeira, que toda vez antes da gente dormir, a gente colocaria a cadeira lá da nossa cama e a gente convidasse Jesus para sentar ali. E eu acatei. E no mesmo dia também eu vi o bispo Macedo comentando sobre um propósito da gente jejuar das meia-noite até o meio-dia do outro dia, que era para a gente provar mesmo para Deus que a gente queria Ele. Foi então quando eu decidi fazer isso. Daquele momento abria jejum, orava, buscava no trabalho, buscava em casa, buscava no carro. Em qualquer momento que eu tinha, eu estava buscando. Foi então que, quando chegou no domingo de madrugada, que eu me frustrei. Eu falei assim, poxa, Senhor, eu estou aqui dando tudo de mim, te buscando com tudo que eu tenho, e o Senhor não vem. Eu falei, olha, o que está escrito aqui é promessa sua, e o que é promessa sua tem que se cumprir, porque se sua maior promessa não se cumprir, então eu vou rasgar a tua palavra, porque se a tua promessa não acontecer, a tua maior promessa não acontecer, então todo o resto é mentira. Sem Deus, a minha existência é como um passarinho sem asas, como um peixe fora d'água. Foi então nesse momento que veio a certeza. Não foi nenhum sentimento, nenhuma sensação, nada, foi apenas a certeza e a paz e a alegria naquele momento. Foi então que eu comecei a agradecer e a louvar a Deus sem parar. Então, logo depois que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, aquele vazio que eu tentava preencher foi preenchido. A certeza de que Deus era comigo. Naquele momento, todo aquele vício em jogos, fornicação, prostituição, tudo isso foi jogado fora. Então fui preenchido. Então aquela alegria que eu tanto buscava, eu a encontrei. E hoje em dia, não importa onde esteja, a alegria me acompanha. E hoje em dia o Espírito Santo é a minha maior riqueza. E eu aguardo com tudo que eu tenho. Que bacana você ver o jovem. E eu me alegro porque a gente vê a nossa história se repetindo, né? Eu ainda mais jovem que ele, mas eu me alegro em ver um rapaz recebendo o Espírito Santo. E quando, olha, é tão forte o Espírito Santo entrar em você, acredite, eu achava que eu nunca ia desgostar de futebol, né? Sou contra você assistir futebol, não. Estou falando que eu era tudo para mim o futebol. Futebol, paquera, danceteria, e às vezes eu falava assim, como é que eu vou ignorar tudo isso? Mas quando eu recebi o Espírito Santo, isso aí virou nada mesmo. Nada, sabe o que é nada? Nada mesmo. Como você vê o Vinícius falando, né? Hoje tem paz, o vício foi embora, a palavra de Deus se cumprindo com o derramamento do Espírito Santo. Me dá esse texto de Joel, que diz assim, há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne.
vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Tá? Olha só, pregarão a palavra de Deus. Tá? Pregarão a palavra, os seus filhos serão obreiros, estarão a serviço de Deus, pregarão a palavra. Não é fazer adivinhação evangélica, não. Os vossos velhos terão sonhos, porque sonho não é coisa de quem já tem idade, né? As pessoas vão ficando mais velhas, vão parando de sonhar. Mas quando o Espírito vem, ele dá sonho até aos velhos. E os vossos jovens, como o Vinícius aí, terão visões, viu? Não é visão de vultos e audição de vozes, não. Mas é a visão de Deus acerca das coisas. É uma visão extraordinária. Só quem recebe o Espírito Santo pode, de fato, entender. Por favor, Marcos, me dê nomes. Muito bem, bispo. Muitas pessoas seguem ligando e tem algumas pessoas aqui que deixaram também o seu relato, como a Larissa, que diz: tenho vícios de jogos, de azar e quero ser livre disso. Estarei nessa sexta-feira às 19 horas. A Camila também deixou aqui o seu nome e o seu relato, que diz: fui vítima de inveja. Estava tudo bem no meu relacionamento, até que tudo desabou. Estarei nessa sexta-feira para ser livre, também às 19 horas. O Henrique também deixou aqui o seu nome e o seu relato, dizendo que não consegue dormir e se ver livre, e quer se ver livre dessa situação, e aceitou o convite para estar nessa sexta-feira também às 19 horas. Você pode participar aí com o pastor Marcos na nossa Universal de Novo Aleixo. Inclusive, semana passada estivemos lá na última segunda-feira e foi uma noite muito especial, tá? E que bom que as pessoas estão ansiando pelo Espírito Santo. E a história do Vinícius é interessante porque o convite não foi nem direto para ele, mas ele, como um cãozinho, né? Esticou a orelha com a sede que estava, ele falou: eu quero. E ele veio. Jesus está chamando você, porque ele quer te dar o Espírito dele, acabar com a tua depressão. Você não precisa se matar. Vamos fazer uma prova. Deixa a gente fazer uma oração por você hoje. Não precisa nem esperar a quarta. Vai numa Universal, chega até nós. Hoje à noite nós vamos estar no bairro da Redenção, né? 19 horas. Você que mora aí nas adjacências, tá? Conta com a gente. Não precisa você fazer besteira. Se dê uma chance. O Senhor Jesus está falando com você que vai dar para você o Espírito dele. Tá bom? Bem, agora você vai acompanhar comigo testemunhos de pessoas que manifestaram a sua fé. Pessoas que estavam aflitas com suas enfermidades. Mas Deus ajuda aquele que ninguém ajuda. Acompanhe. Estamos aqui com a Dona Maria. Dona Maria, bebendo da água dos maiores milagres, qual foi a vitória que a senhora alcançou? Que minha neta ficou curada. Ela teve uma doença que ela foi desenganada pelos médicos. Ela estava no isolamento. Eu pedia para minha amiga levar água para mim, porque eu não podia sair de lá. E ela foi infectada por uma bactéria que entrou pelo canto das unhas e pela veia sanguínea. Infectou o corpo dela e a pele dela ficou cheia de bolha. Então, quando sarou, a pele dela caiu tudo, com unha e tudo. Mas hoje... ela está curada. Estamos aqui com a Dona Socorro e também com a Dayana, que fazendo uso da água dos maiores milagres, Dona Socorro, qual foi a vitória que a senhora alcançou? A vitória que eu alcancei foi a cura dela, né? De ataques epiléticos que ela tinha, né? E foram quase 16 anos nessa luta. Assim, ela tinha um problema muito sério de depressão, muita depressão, e daí, né, parti para a fé, usando a gota do milagre, né? Peguei a água, a garrafinha com água, e comecei a tomar, fazer uso dela, e também dava para ela tomar.
ela não lembra de nada. O sofrimento era grande porque quando ela queria sair sozinha, assim, sem rumo mesmo, caía pelos terminais, caía próximo a rios, ela saía, né, às vezes para o banho, com a tia, ela queria estar assim. E foi a época que eu parei de trabalhar, só para cuidar dela. Escola, então? Estudar? Escola, parou com 15 anos, né? Parou mesmo, não tinha condições. Não, a professora falou que não tinha condições de dar continuidade ao estudo, então ela foi retornar agora, né, depois de 30 anos. E aí a senhora partiu para a fé, bebeu da água, dava a ela a água dos Maiores Milagres? Bebia da água, dava a ela, né, e foi essa água, né, através de Deus, que entrou dentro dela e foi curando, né, e foi uma alegria, né, porque há quase 16 anos ali naquela luta, né, foi um alívio, um suspiro de vida, né, tanto para mim como para ela. Hoje curada? Sim, senhor. Deus honrou a fé da senhora? Honrou. Estamos aqui com a senhora Girlane, que bebendo da água dos Maiores Milagres, qual foi a vitória que a senhora alcançou? A vitória do meu filho, né, pastor, de 8 anos, que a gente saiu para um passeio, nesse passeio ele comeu algo e deu uma infecção alimentar. E essa infecção, quando chegou em casa, ele começou a vomitar. Ele vomitava assim todo o tempo, de 5 minutos, 10 minutos, fomos para o pronto-socorro. No pronto-socorro, até a medicação que ele tomava, ele vomitava. E aí ele tomou uma medicação injetável, foi quando parou um pouquinho, né? E o médico falou para dar o medicamento no dia seguinte, então não comprei medicamento. Fomos para casa, quase meia-noite, 2 da manhã, passou o efeito do medicamento, ele começou a vomitar de novo. E eu não tinha medicação em casa, o que eu tinha só era a água do milagre. E aí eu falei, meu Deus, é agora. É o Senhor que é o hospital, o Senhor que é a cura. E eu fui, peguei a água do milagre, tomei e dei para ele. E graças a Deus, no mesmo instante estancou, parou de vomitar, e graças a Deus meu filho foi curado. E nós temos aí acompanhado, né, o desenvolvimento dessa varíola dos macacos, a monkeypox, está se multiplicando aqui no Amazonas. E as pessoas perguntam, será que Jesus dá jeito? Você viu aí tantos testemunhos, né? Inclusive o penúltimo testemunho da filha curada, 16 anos de epilepsia. Um homem cujo filho tinha uma epilepsia, um mal espiritual, tá? Não estou falando que toda epilepsia é isso, mas esse fato específico do Senhor Jesus Cristo levaram para ele esse menino que tinha ataques, convulsões, né? Semelhantes à epilepsia. E Jesus repreendeu aquele mal. Antes, Jesus perguntou para o pai, o pai perguntou para Jesus, Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, Jesus disse, se eu posso, tudo é possível ao que crê. Deixa na tela essa palavra, se eu posso, tudo é possível ao que crê. Mas o pai, muito verdadeiro, disse, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. E Jesus ajudou, viu? Jesus vai te ajudar. Eu quero que você prepare uma garrafa com água, use a sua fé. Claro que você, hoje ainda é segunda-feira, você não precisa esperar até domingo. A gente tem hoje para você buscar a Deus. Amanhã é dia de cura. Amanhã, terça-feira, as pessoas também trazem uma garrafa com água e é um dia de muitos milagres aqui na Igreja Universal do Reino de Deus. Creia que Ele pode. Você crê? Nunca esqueça isso. A oração pode tudo que a fé pode. A fé pode tudo que Deus pode. O que Deus pode? Deus pode tudo. Você crê? A fé abre a porta para grandes coisas acontecerem. E nós estamos rumo ao Pentecostes. Nessa quarta-feira, não esqueça, nós fizemos um voto com o povo, né, diante dos testemunhos de pessoas que receberam o Espírito Santo. Eu falei com as pessoas, vocês têm visto os testemunhos, pessoas recebendo o Espírito Santo.
Então nenhum de nós vai faltar às quartas e aos domingos. Me dê mais nomes, Marcos. Muito bem, bispo, muitas pessoas seguem ligando e essa pessoa que nos acompanha também pode ligar e deixar o seu nome para a oração, como também o seu relato, como fez o Leandro, que diz estar afastado e pede oração, pois não aguenta mais sofrer. Estará conosco nessa quarta-feira, às 19 horas. A Ana também deixou o seu nome e ela diz: estou passando por uns problemas na minha vida. Estarei indo nessa quarta-feira, às 19 horas também. A Carol diz: tenho sofrido com a depressão e não aguenta mais sofrer. Confirmou presença nessa quarta-feira, pois deseja conhecer a Deus. E nós estaremos ali na rua Jerônimo Monteiro, número 393, ali no nosso bairro de Novo Aleixo, bem próximo ali ao Mercado Mate Show. Maravilha, né? As pessoas, elas viram ontem com que empenho nós oramos pela família. E essa oração aos pés da cruz nós não vamos parar mais não, tá? Nós falamos com o povo ontem, quem veio nos ouviu falando. Nós não sossegaremos enquanto você não for batizado no Espírito Santo e a sua família não for batizada no Espírito Santo. É a nossa meta, tá? Para isso vivemos. É momento de oração. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui nós estamos na Tua presença e te clamamos e te suplicamos por todas as pessoas que acompanharam o programa, que vem acompanhando o programa, que o Senhor tem falado por meio dos testemunhos, testemunho de pessoas que outrora estavam, meu Deus, pior do que essa pessoa que assiste o programa. Mas, meu Senhor, essas pessoas que hoje testemunharam foram tocadas. Então, meu Deus, toca nesta pessoa também. Nós estamos numa caminhada de Pentecoste. Meu Deus, uma caminhada onde o Senhor deseja morar dentro dessa pessoa. O Senhor deseja ocupar o corpo dela. O Senhor deseja fortalecer, guiar, dirigir. Meu Deus, o Senhor quer, meu Deus, trazer a felicidade, a paz para dentro dela. Mas é necessário, meu Deus, ela tomou atitude, uma decisão de estar, meu Senhor, na tua casa, de estar na tua igreja, te buscando, para que então ela também um dia possa testemunhar o que essas pessoas testemunharam. Meu Pai, consagra esse copo com água e quando ela beber desta água, ela beba do teu poder, ela beba do teu espírito e ela seja revigorada, regenerada, transformada. É o que nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor venha socorrer esta criatura que se encontra aflita. Só a tua mão pode, meu Pai, socorrer. A tua palavra diz: torre forte é o nome do Senhor. E parando para pensar quanto socorro o seu nome já produziu e produz, é demais. Nós ficamos estarrecidos, impressionados. Mas agora é hora desta criatura ser socorrida. Ajuda ela, ajuda esta criatura. Como esta mãe que não tinha remédio em casa, que nós assistimos o testemunho, e ela disse: me ajuda. E o Senhor foi o remédio. Socorre, meu Pai. No nome de Jesus, abençoamos esse povo. E batiza no Espírito Santo. Abençoe essa nossa reunião hoje na redenção. Em toda a Igreja Universal do Reino de Deus, em todo lugar aonde se prega a sua palavra, manifeste-se, ó Deus. Produza uma grande salvação. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Bebamos certos da vitória. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença. Não esqueça, meu amigo, minha amiga. Realmente não há ferrolhos. Não existe nada que Deus não possa socorrer, ajudar. Torre forte é o nome do Senhor. Nunca vi Jesus falhar. É só você buscar mesmo, tá? Ele é torre forte.
Ele vai ajudar você. Não se mate. Não faça besteira, não. Tá? Procure ajuda. Um grande e forte abraço para todos.